Você sabia que a internet é uma das maiores vitrines do mundo? E hoje ainda muitos cristãos se perguntam: será que eu deveria estar lá? Será que eu deveria me posicionar na internet? Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Enquanto você fica nessa dúvida se vai ou se não vai, se deveria ou se não deveria, o inimigo está lá. O inimigo está ocupando todos os espaços. Sabe por quê? O problema nunca foi a ferramenta, o problema nunca foi o lugar, mas o que se faz com ela. Você consegue compreender isso? Então, se você tem a verdade, se você tem um princípio, se você carrega algo de Deus, por que não compartilhar? Por que esconder? É sobre isso que a gente vai falar essa semana. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo diário. Eu sou o Gleison Martins, esse aqui é o meu canal. Essa semana a gente vai falar sobre isso, sobre o cristão e a internet, o posicionamento de um cristão na internet. Um bate-papo prático, objetivo, claro, para a gente entender a importância disso, que você necessita estar na internet. Você precisa disso. Você está consumindo esse conteúdo aqui, não tá? Por que você também não compartilha um conteúdo de Deus? Por que você também não se disponibiliza a ser usado por Deus? Por que você nunca pensou nessa possibilidade? Fala para mim. Vamos entrar nesse contexto? Olha um versículo para você compreender a profundidade disso. Marcos 16:15. Só a continuação. Olha o que Jesus fala. Vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Vão pelo mundo todo. A ordem de Jesus, ela não veio com uma limitação geográfica ou com uma limitação de tecnologia. Você consegue compreender isso? Vá para o Brasil, só pregue no Brasil. Ou então, pregue no Brasil, mas somente indo de igreja em igreja. Assim, eu estou sendo bem simples. Tá conseguindo entender? Não tem uma limitação geográfica, não tem uma limitação de tecnologia. Quando Jesus fala todo mundo, inclui também no digital. Você sabia disso? Quantas pessoas você consegue... Você já parou para imaginar quantas pessoas você conseguiria alcançar lá no digital? Quantas pessoas eu consigo alcançar aqui para a glória de Deus, aqui no YouTube, no Instagram, até lá no TikTok, aquela rede do capiroto, mas... Enfim, lá também eu consigo alcançar algumas pessoas. Então, assim, se tem pessoas conectadas, se tem pessoas disponíveis a ouvir a palavra de Deus, se tem pessoas conectadas, também tem uma missão. Também tem uma forte missão em você compartilhar a palavra de Deus, tá? Conseguindo entender isso, então é necessário cumprir essa missão. Gente, você está aqui nesse canal pela primeira vez? A primeira vez, Gleison, caí de paraquedas. Como eu disse, seja bem-vindo. Eu sou o Gleison Martins e esse aqui é o meu canal, é o nosso canal. Aqui a gente bate um papo todo dia de manhã, a gente conversa sobre princípios bíblicos, sobre a palavra de Deus, sobre inteligência emocional, sobre família, tudo que a gente precisa. Tudo que a gente precisa para ter uma vida com propósito, para cumprir o nosso propósito. E se você está aqui pela primeira vez, eu preciso que você se inscreva nesse canal. É necessário, não vou falar que eu preciso não, é necessário que você se inscreva. Você não vai ficar de fora, não vai perder nenhum vídeo e a gente vai aprender junto, tá bom? Então tem um botãozinho aqui abaixo aqui em algum lugar, clica em se inscrever. Assim, todo dia quando eu postar um vídeo novo, você não vai ficar de fora, vai estar comigo, a gente vai aprender junto e o nome do Senhor vai ser glorificado, tá bom? Se inscreveu? Se você quiser curtir o vídeo para me ajudar a entregar essa mensagem para mais pessoas, aí é contigo, mas se inscrever, você precisa se inscrever, tá bom? Gente, a internet é um campo missionário. Gleison, o que você está falando? Meu amigo. Romanos 10:14. Como ouvirão se não há quem pregue? Como que as pessoas vão conhecer Jesus se não tiver quem pregar? E como vão crer naquele de quem nunca ouviu falar? Sabe o que... Olha, presta atenção nesse versículo. Paulo aqui, ele destaca a importância da pregação para gerar a fé. A internet, meu amigo, é um dos principais meios pelas quais as pessoas são influenciadas. É por isso que quem está na internet já leva o título de influenciador. Por quê? Porque as pessoas que acompanham essa pessoa, elas são influenciadas pelas atitudes, pelas palavras, pela forma de viver daquela pessoa. Se você está aqui na internet, eu te garanto que você muitas vezes já modelou alguém. Poxa, esse cara faz isso é bem interessante, isso é muito legal. Poxa, eu queria fazer isso também. Eu acho interessante. Entende? Na internet a gente é influenciado. Então, por que não influenciar as pessoas para o bem? Por que não influenciar as pessoas falando de Jesus? Por que não mostrar o verdadeiro caminho para as pessoas? A internet serve para isso também, para você ser boca de Deus, para você ser abençoado, para você abençoar as outras pessoas. Por que não? Se tem tanta gente influenciando coisas ruins por aí, por que você não pode usar a internet para influenciar coisas boas na vida das pessoas?
meu amigo. Aí eu te falo, se as pessoas estão na internet ouvindo coisa errada, é a nossa missão como um povo de Deus compartilhar a coisa certa. Cleison, mas fazer o quê? Cara, postar um versículo, uma reflexão, um testemunho, sabe? Mostrando que você está cumprindo aquilo ali que o Senhor te pediu, de ir por todo mundo e pregar o evangelho. Como vão ouvir se não há quem pregue? Às vezes a gente fica tanto tempo na internet lá consumindo conteúdo, consumindo, e não compartilha nada. Ah, mas eu sou um cristão fervoroso, mas eu sou um homem cheio de Deus. Na igreja, meu irmão, eu dou lugar, é tudo certo. Mas eu tenho lá os meus 2.000 seguidores lá no Instagram e eu não falo nada de Jesus. Eu não compartilho nada de Jesus, eu não compartilho nada, sabe, que pode mudar a vida das pessoas. Você não acha que tem uma certa incoerência aí? Nessa semana eu quero te incentivar. Você precisa se posicionar na internet. Você precisa estar na internet falando de Jesus. Ah, Gleison, eu não quero criar um perfil. Eu não quero fazer igual você, ter um perfil só focado nisso. Cara, tudo bem, mas o seu perfil particular, você pode fazer isso. Não custa nada. Custa nada. Tá entendendo? Quando a gente fala o ir de Jesus hoje, inclui também o digital. Salmos 96:3. Anunciem a sua glória entre as nações. Seus feitos são maravilhosos entre todos os povos. O salmista aqui, ele está falando de anunciar a glória de Deus, anunciar o poder de Deus a todas as nações. Agora eu te falo, meu amigo, a internet, ela rompe barreiras físicas, culturais, permitindo que você leve a palavra de Deus a lugares que você nunca imaginou. Gente, eu fico feliz, cara. Não tô falando aqui para me engrandecer não, mas no Instagram tem como você ver as localidades. No YouTube tem como você ver as localidades. Cara, é tanta gente de Portugal, Estados Unidos, o povo da África. Cara, você vê uma mensagem simples, um versículo ou um vídeo que você falou uma verdade espiritual, uma palavra de Deus. Gente, esse vídeo aqui, cara, foi assistido por pessoas lá na África. Foi assistido por pessoas em Portugal. Esse vídeo aqui foi assistido por pessoas lá nos Estados Unidos. Nossa, isso é muito bom, cara. Esse é o ir de Jesus. A internet, ela não tem barreiras, não tem, eu só consigo chegar aqui. Não, cara, é ilimitado. É ilimitado. Você consegue alcançar muitas pessoas. Então, assim, cara, quando você publica uma coisa com propósito, sabe? Você pode alcançar pessoas em países, contextos que você nunca imaginou, meu amigo. De verdade. Deus pode usar a sua obediência de fazer o ir para tocar os corações distantes através de uma simples postagem, através de um simples conteúdo online. Então, você precisa estar na internet. Você precisa compartilhar. A internet também faz parte do ID do Senhor. Se você tem um pastor, se você tem alguém que fala que a internet é do diabo, a internet não é de Deus, a internet não é lugar de crente, cara, essa pessoa está com a cabeça muito fechada. Essa pessoa está com a cabeça muito limitada, porque a internet, sim, é lugar do crente se posicionar. Lógico que você tem que vigiar, você tem que se policiar, porque tem muita coisa ruim na internet, mas se você tem propósito, é como eu falo esse bate-papo aqui, vida com propósito. Eu poderia estar aqui falando um montão de besteira, poderia estar compartilhando qualquer besteira para ganhar seguidor, para ganhar like, para ganhar inscrito, mas não é o propósito. O propósito é tentar te ensinar alguma coisa, o propósito é tentar falar de Jesus, o propósito é tentar te mostrar o caminho certo, é te aconselhar. É por isso que eu tô aqui toda manhã, por isso que eu tenho esse propósito aqui desse nosso bate-papo, sabe, de ensinar, de fazer uma coisa para melhorar a nossa vida. Você compreende? Tem que ter propósito, a internet tem que ter propósito, não simplesmente consumir por consumir. Você consegue ter clareza sobre isso? Eu poderia falar qualquer coisa aqui. Essa semana, cara, eu pensando ontem, eu fiquei uma semana sem postar vídeos por conta tava com obra aqui em casa, enfim. Aí eu falei, cara, eu vou voltar falando o quê? Cara, eu quero falar da internet. Falar que o cristão tem que estar na internet. Eu quero incentivar as pessoas que me seguem. Pra glória de Deus, a gente alcançou 10 mil inscritos aqui nesse canal. Então, se você tá vendo esse vídeo, você faz parte disso. Muito obrigado, muito obrigado. A gente vai continuar crescendo em nome de Jesus. Mas eu falei, cara, eu vou incentivar as pessoas a se posicionarem na internet. Sabe? Cara, não é sobre fama. Não é sobre fama. Não é, eu quero ser um famosinho. Não, é sobre ter propósito. É sobre saber. Cara, o seu conteúdo... Presta atenção. Se o seu conteúdo não precisa viralizar. Gleison, o meu conteúdo não, cara. Seja fiel à verdade. Sabe? Quando você
publica uma coisa com a intenção de agradar a Deus e não simplesmente o algoritmo, você caminha em direção ao propósito eterno. Ou você busca a aprovação das pessoas. Lógico que tem estratégias, tem coisas que você pode fazer para alcançar as pessoas, mas assim, eu já postei vídeo que teve, 500 visualizações e um comentário. Nossa, eu precisava ouvir isso, essa palavra foi de encontro ao meu coração. E aí? Eu vou falar que esse vídeo não foi um sucesso? Eu vou falar que essa postagem não foi um sucesso? Perante os olhos humanos, foi um fracasso, teve 500 visualizações só, foi ruim. Mas teve uma pessoa que foi tocada, uma pessoa que se alimentou daquela palavra e disse que aquela palavra era tudo que ela precisava ouvir. Então, foi sucesso, meu amigo. Foi sucesso. Não é sobre fama, é sobre ter propósito, sabe? É sobre estar no momento certo, no lugar certo, com a mensagem certa para a pessoa certa. Você precisa se posicionar na internet. Então, e a última coisa que eu preciso te falar pra gente concluir esse vídeo, essa semana toda vai ser sobre isso, mas eu só tô falando da importância do porquê, vou te falar como, vou te falar o que fazer, mas enfim, hoje eu tô te falando da importância de estar. Se você se calar, se o cristão se calar, o mundo grita. Mateus 5,14, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Meu amigo, Jesus está falando aqui que os discípulos são luz. E a luz foi feita para aparecer, não para se engrandecer, mas para iluminar, para mostrar o caminho. Esconder aquilo que Deus colocou dentro de você é desperdiçar uma oportunidade de quê? De iluminar as pessoas. Deus te fez como luz, você é luz, então ilumine, seja luz, seja a bênção de Deus na vida das pessoas, tá bom? É isso. Seja intencional nas suas postagens. Tenha propósito nas suas postagens. Você precisa estar na internet. Você precisa comunicar a palavra. Você precisa se posicionar como um verdadeiro cristão de Deus, como um verdadeiro homem de Deus que não tem vergonha, mas que maneja bem a palavra e que mostra o caminho. Mostra Jesus, que é o verdadeiro caminho, né? Que é o caminho, a verdade e a vida. Então, assim, cara, a internet é uma das maiores ferramentas missionárias do nosso tempo. Eu tenho um vídeo, não estou me engrandecendo, eu tenho um vídeo com 5 milhões de visualizações. Você tem noção de a quantidade de pessoas que são 5 milhões de pessoas ouvindo uma palavra de Deus? Quanto tempo, se fosse só no físico, só no normal, eu indo de igreja em igreja pregando, eu falando pessoalmente, quanto tempo eu levaria para alcançar 5 milhões de pessoas? Eu alcancei 5 milhões de pessoas com uma semana, com um vídeo. Então, assim, só para você entender, cara, o ID de Jesus é para todas as pessoas e para todos os espaços. Você precisa se posicionar, você precisa, cara, estar na internet. Comece com o que você tem. Eu vou falar sobre isso mais pra frente, mas, cara, comece com o que você tem, seja obediente ao Senhor e o mais Ele vai fazer por você, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja, que você tenha uma segunda-feira poderosa e abençoada na presença dEle e que tudo possa dar certo em nome de Jesus. E amanhã a gente continua com a série da semana, tá bom? A gente vai falar sobre isso a semana toda. Então, que Deus te abençoe, que tudo dê certo em nome de Jesus. E se não der, você já sabe, tá tudo no controle de Deus. Tamo junto e até o próximo vídeo.